Olá pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo é pra gente bater um papinho rápido aqui sobre um assunto que rola muito nas redes, mas que eu vejo que é muito importante a gente abordar através desse vídeo curtinho, mas é para chamar as pessoas um pouco a um nível de consciência, tá? O assunto é Baba Yaga e bruxaria eslava. Pessoal, o paganismo eslavo, ser pagão é uma coisa. Ser pagão é ser adepto de uma antiga religião, normalmente, quer seja paganismos de vários tipos, reconstrutivismos de vários tipos nós temos, né? E nós temos hoje, com o advento principalmente da novela Desalma, muita procura pelo paganismo eslavo, tá? O paganismo eslavo, nós temos várias formas de pensar. Por quê? Porque os povos eslavos não são um povo só. Isso é a primeira coisa importante vocês saberem. E nós não estamos falando de nacionalidades, nós estamos falando de povos mesmo, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar dos povos chechenos, povos silesianos? São regiões. E essas pessoas da Morávia, pessoas da Moldávia, né? Essas pessoas são pessoas de determinadas regiões e elas têm características culturais diferentes, muitas vezes mesmo estando dentro de um país. Ou seja, você vai ver uma pluralidade de pensamento muito grande dentro do paganismo eslavo. Essa coisinha que vocês veem em rede social, principalmente nas redes do exterior, que é uma espécie de panteão organizado, é uma grande falácia, tá? Essa falácia, ela é uma falácia política, advinda de regimes supremacistas, advinda de uma instituição, algumas seitas e institucionalismos políticos muito perigosos, coisas que vocês não conhecem aqui no Brasil, tá? Então, começamos a nossa conversa aí. Outra, você quando vai adentrar a uma fé, né? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar aprender um pouco do idioma, é você procurar aprender um pouco do pensamento daquela cultura, não simplesmente chegar e falar assim, eu gostei dessa deusa aí, vou botar no altar. Gente, isso não funciona, tá? Vou falar aqui rapidamente também sobre o que acontece no Brasil, principalmente com as pessoas praticantes de Wicca, tá? A Wicca é uma religião cuja ideia de uma deusa é uma máscara. E lá tem um contexto completamente diferente. Não corresponde ao paganismo eslavo. Não corresponde à bruxaria eslava. Tá? Então, portanto, divindades, isso nós estamos falando de praticantes sérios de bruxaria eslava fora do Brasil, e aqui eu tenho a tradição da qual eu faço parte e dirijo. Né? Então, aqui no Brasil, por causa da novela Desalma, a gente teve um monte de bobagem, desde gente celebrando Ivana Kupala, que não sabia nem o que era o festival, deuses que não existem, eles vão lá e copiam da Wikipédia, como o Rod não existe, historicamente é comprovado, folcloristas comprovaram isso, Lada também não existe. Vocês entendem? E outra é que nós temos regionalismos, né? Você tem, às vezes, um conceito, um nome de uma divindade com conceitos totalmente diferentes, em regiões totalmente diferentes. Então, veja o grau de complexidade, não só cultural, como histórico, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem essas pessoas que dão seus 2 centavos do que elas acham que é o mundo eslavo. Né? Dentre elas, a gente tem as pérolas de pessoas que se dizem a primeira bruxa eslava, sendo que a migração eslava aqui no Brasil é bem antiga. Nós temos aí, do século XIX, tá? Então, ou seja, bem mais antigo que as pessoas estão vivas agora. Então, nós temos aí uma série de coisinhas como Baba Yaga boazinha, né? Mas e o conto da Vacília? Então, você não leu o conto direito. Tá? Mas e aquela escritora estadunidense? Então, ela é de diáspora,
né? E nem sempre as pessoas falam a versão real. A versão vendida é uma versão comercial. E a versão comercial, para pessoas simplesmente acharem que todas as divindades, as criaturas e os demônios são bonzinhos, é justamente uma versão aculturada, palatável e comercial. Se você quer realmente profundidade, busque estudar uma cultura e não acredite nessas falácias. Inclusive, vá confirmar o que eu estou falando, né? Leia, estude e não simplesmente engula o que os outros falam em rede social, tá? Isso é muito importante. Ai, mas o professor XYZ, mas ele estuda qual povo? De qual lugar? Vocês entendem? Então, isso são coisas assim, elementares, mas que parece que as pessoas, quando tem que ter um senso crítico, elas não têm. Né? E esse senso crítico é totalmente necessário quando você está estudando uma outra cultura que não é a sua. Né? Nasceu no Brasil, você já precisa ter um outro olhar. E normalmente nós olhamos as coisas de dentro da nossa cultura, nós não conseguimos entender o pensamento da outra cultura. E isso é um negócio que assim acontece de monte. Equívocos de linguagem, equívocos culturais, né? E portanto, né, o objetivo desse vídeo é justamente para dizer: Baba Yaga não é boazinha, tá? Baba Yaga é uma divindade, né? Ela não é uma deusa, ela é considerada uma criatura dentro do eslavo, tá? Geralmente é considerada uma criatura e ela é uma máscara e vocês não sabem o que é. Se você for estudar profundamente a cultura eslava, você vai entender que tem espíritos que têm a alcunha de Baba, quer dizer avó. Tem espíritos que são chamados de avó, tia, irmão. Essa alcunha quer dizer perigo. Quer dizer, como em português nós falamos assim, é aquela pessoa, sabe? Que as pessoas têm medo até de falar o nome. Então eles usam essa alcunha de vó, de tia, de mãezinha, né? Mas eu vou dizer um negócio aqui para terminar esse vídeo bem simples, né? Parem de procurar a sua mãe e o seu pai dentro dos deuses, né? Façam uma terapia e aí também vislumbrem a verdadeira face do que é divino. E a verdadeira face do que é divino não é um entendimento humano. Então, esse é um toque que eu dou aqui e é sobre cultura eslava e a visão resumida das culturas. Tenham uma boa noite.